Como o nosso sistema de crença governa a nossa vida? Você sabia que são as nossas ideias, aquilo em que acreditamos, que vai governando o nosso dia a dia? Porém, muitas vezes acontecem coisas que nós não queremos, porque não sabemos quais são as crenças ocultas que trazemos. É importante perceber que a vida não acontece por um acaso. Ela tem um norte, ela tem uma direção. E mesmo sem você perceber, você está dando esse norte, essa direção à sua própria vida. O autoconhecimento, o autodesenvolvimento, ter ciência de como eu funciono, me permite perceber aonde eu própria estou errando nas minhas escolhas, porque eu começo a observar as minhas crenças, aquilo em que eu acredito e como que eu me movo em direção das pessoas ou das situações que me favorecem ou desfavorecem. É importante saber o que é uma crença. Crença não é limitante ou não limitante. Crença é uma crença, é algo em que eu acredito. Agora, se isso que eu acredito me favorece ou não é outra questão. Todas as crenças, elas vão vir de algum lugar, ou porque eu vivi uma situação e acredito que é assim porque eu vivi, ou porque eu acreditei nos meus pais, nos meus professores que me ensinaram, ou nos meus amigos. São as crenças que nós vamos acumulando no decorrer da vida, da experiência humana. Porém, existem as crenças que vêm da nossa educação, aquilo que nós acreditamos porque os nossos pais nos ensinaram. Tem as crenças inconscientes que vêm das gerações passadas, dos nossos antepassados, e que muitas vezes sequer sabemos que veio de lá. Temos também a crença que vem no inconsciente coletivo. Aquilo que fica passando de informação em todos os telejornais, em todas as mídias, e a gente acaba acreditando algumas vezes sem nem perceber. A crença é o alicerce invisível que determinam as ações individuais e coletivas na humanidade. Quem nos brinda essa frase tão perfeita é o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, porque constatamos no dia a dia que essa informação é verídica. De que forma? Quando eu pego um paciente, por exemplo, que está preso em emaranhamentos familiares por conta de crenças ancestrais, como preconceitos, como dificuldade de aceitar a identidade de gênero de um filho, como dificuldade de aceitar um filho que deseja viver só, como dificuldade em aceitar que o filho escolha um outro tipo de trabalho. Eu estou citando um pouquinho, existem muitas mais. É importante primeiro perceber qual é a crença que está causando o desconforto, a dificuldade na relação. Em seguida, trabalhar conscientemente em cima disso e mudar esse padrão para uma crença benevolente, que traga união e não separação, porque nós vivemos para viver em comunidade e não separados, brigando. Uma crença muito recorrente nos atendimentos é a crença da mulher empoderada, aquela que tem um masculino muito forte e que, devido à sociedade hoje ficar o tempo todo, porque o empoderamento feminino, 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 menosprezando o masculino, faz com que esse inconsciente coletivo fortaleça uma crença que pode ser até ancestral. Portanto, é importante perceber aquilo que você está acreditando está te trazendo resultados positivos. Eu já peguei mulheres aqui que deixaram de fazer o tratamento por perceberem que estão precisando ser amadas pelo masculino. A crença está tão arraigada que ela parou o tratamento porque não gostou de saber que estava simplesmente esperando ser amada pelo masculino. Esse tipo de coisas é muito recorrente, mais do que vocês possam imaginar. Por isso a importância de nós sabermos o que de fato nós trazemos de crença aí. Quais crenças são inconscientes? É bom fazer o autodesenvolvimento nesse sentido. Eu preciso saber em que eu estou acreditando, ou por repetição de padrão, ou porque simplesmente é uma lealdade invisível, ou porque simplesmente é uma crença que eu desconheço. Vale a pena buscar esse autodesenvolvimento para percepcionar o que de fato está sendo bom,
como é que eu estou criando a minha realidade, como é que eu estou atuando na minha vida e que tipo de pessoas que eu estou trazendo para perto de mim, justamente porque eu acredito em algo que pode estar aí oculto e não está sendo benevolente, é claro. O biólogo britânico, o Dr. Rupert Sheldrake, nos traz uma outra informação com relação à crença. Ele diz que ela pode ser formada com hábitos. Por exemplo, você começa a sua vida laboral e sempre trabalhando muito. E aí, por tanto trabalhar muito, você passa a acreditar que só vai ganhar dinheiro se trabalhar muito. Isso se torna uma crença e os anos passam, você fica mais velho, já não tem mais a mesma força para trabalhar tanto e acaba sofrendo porque acredita nisso, não consegue mais ganhar o mesmo e tem um desgaste emocional e físico desnecessário. Morre sofrendo por conta de uma crença formatada pela sua experiência humana. Segundo também o Dr. Rupert Sheldrake, nós trazemos no nosso DNA as questões transgeracionais, trazemos também as informações do campo coletivo através do campo mórfico. E dessa forma nós somos um conglomerado informacional. Por isso que se fala tanto da consciência cósmica, da biblioteca da vida. Tudo isso nós trazemos em nós como informação. Perceberam que a experiência da crença dessa pessoa que acreditou que trabalhar muito fez com que ela sofresse lá na frente? Daí a importância de sabermos naquilo que a gente realmente acredita, estudar a nossa própria consciência, e só o autodesenvolvimento pode te auxiliar nisso. Eu tenho um caso que foi muito delicado, porque a paciente era constantemente julgada pelo esposo como adúltera. Ele não a buscava para ter intimidade, eles não tinham vida afetiva. Ele a destratava e ainda a culpava, a julgava como adúltera. Porém, um belo dia, ela resolveu adulterar e foi viver uma vida afetiva fora. Isso gerou nela um sentimento de culpa muito grande por conta de uma crença que ela tinha quanto ao fato de adulterar fora do casamento. Isso gerou um desconforto muito grande para a família. Ela teve uma sessão bastante delicada, onde ela passou muito mal para poder se libertar dessa crença, porém teve grande êxito. Começou a se olhar de novo com amor, começou a se olhar de novo como uma mulher bonita, viva, alegre e pronta para ser feliz que ela é. É fundamental perceber quais crenças estão aí governando a nossa vida e não deixar que crenças tão negativas, tão pesadas, possam bloquear o fluxo natural do bem viver. Você gostou desse conteúdo? Você viu como que as crenças realmente podem atrapalhar as nossas vidas? Que podem ser crenças positivas que realmente vão nos elevar a viver melhor? Indica esse conteúdo para um amigo, para uma amiga, para alguém que precise. Não esquece de dar um like aqui para nós. Inscreva-se no canal e, se quiser, os nossos contatos estão aí no descritivo do nosso vídeo.